muito boa noite, muito boa tarde, bom dia. Não sei quando é que vai ficar a ver. Também tenho a minha caneca, o Luís estava a mostrar. Bem-vindos à 52ª tertúlia da Astrolusofonia. E desta vez com o nosso querido Zeno Bogardo. Luís, vamos a isto? Uhum. Mas primeiro, antes de Pronto? começarmos com o nosso mestre de hoje, que é o Zen Bucar, como já apresentaste, podes apenas, não é as regras, mas é as boas práticas aqui do grupo, para quem está aqui em primeiro lugar, se tiver aqui alguém, Sim. temos pequenas regras. Podes dizê-las, Alexandre? Agora fiquei um bocadinho intimidada. Espero que seja fácil e rápido. E as boas Ah, práticas são tratar as pessoas com urbanidade, não se zangarem por nada. Abrir o microfone para fazer perguntas, mas enquanto o Zé está a falar, fechar. Se quiserem, nós apreciamos ter a ok. câmara aberta, porque é sempre mais simpático ver, olha, Beto, olha lá. É sempre mais simpático ver as vossas caras do que ver assim mandalas e Saturnos, por aí. Olá, Margarida. E então, é isto, boas práticas, não é? E depois, quando forem as perguntas no final da tertúlia, no final da palestra, Não, quando se quiser, meta logo aí qualquer coisinha que é para apresentar, porque ainda não informámos. Às vezes as pessoas veem estes vídeos no YouTube, mas têm que saber que eles também podem ser vistos na íntegra, porque temos duas partes nelas, Alexandre. Temos a primeira é. parte, que é A primeira 30 minutos. parte é a palestra que vai ser vista agora no YouTube, depois que estiver a ver este vídeo, vai ser publicada no YouTube. Mas a parte melhor é a parte, a nosso ver, é a parte do astrolusófono, que tem o privilégio de falar com o Zeno depois da palestra e tirar dúvidas com o próprio orador aqui ao lado. Acho que é isso é que é o privilégio de ser astrolusófono. É evidente que é maravilhoso ter fãs e por todo o YouTube. Aliás, já. Há pessoas que não conseguem ver aqui, sabes, Luís, vê mais tarde. Eu conheci um nosso astrosófono que não consegue, porque, por exemplo, a partir de. Nós estamos às 10 da noite em Portugal, não é? Quanto mais longe de Portugal, para o lado direito, não é? Para dentro da Europa, mais horas vamos acrescentar, porque neste momento estamos com 4 horas de diferença. O Uhum. Brasil está com 4 horas a menos. Portanto, há este desfazamento horário e a vantagem de publicar no YouTube é que podem ver a palestra do Zen. Mas a vantagem de estar aqui hoje é que depois podem conversar com o Zen. E é isto, não é? Disse tudo, Luís. É, Passo a palavra para quase ti. tudo. Quase tudo. Apenas só quero acrescentar é que se estás no YouTube e queres vir aqui falar com este texto e outros que vamos ter cá sempre a explicar, podes mandar o e-mail para astrolosofonia.gmail.com e há de aparecer aqui alguns, aqui em cima, e dizer apenas num e-mail, a dizer assim, oh, quero ser membro, quero fazer parte dessa família fantástica, e vai receber apenas um e-mail, não vamos chatear nada, é só recebe um e-mail no dia, na semana, e já está, que há de ser sempre a primeira quinta-feira de cada mês. Mais fácil disto não há, e vem aqui aprender e falar com pessoas muito interessantes, que só vai aparecer eu, peço desculpa, a Alexandra, e neste caso, hoje, O nosso temos convidado. o nosso convidado. Portanto, quem se iniba de aparecer, não quer aparecer a sua cara, não irá aparecer. Então, eu passo a apresentar hoje um convidado especialíssimo que está connosco desde o início, desde 2020, pá, Alexandre, não é? Ou 21. Já andamos nisto. Vamos fazer 5 anos. É isso, Agora vamos não fazer sei. 5 anos. É para o ano. Então, mas Bom, ora, o Zé Bocardo é um astrólogo com mais de 35 anos de trajetória. Sim, ele começou lá no século passado, nos anos 90, a mexer já com os astros. O Zeno une a tradição da astrologia clássica e com a visão simbólica da psicologia de Jung. Atua, atua com o mapa natal, revolução solar e ensina técnicas preditivas e o fascínio do universo das estrelas fixas. O Zen é formado em ciência da computação e isso também lhe traz uma benesse e dá-nos um olhar técnico e preciso à leitura dos astros. Mas os cálculos podem ter vindo da computação, mas quem conquistou o Zen foi no coração, foi mesmo a astrologia, e por isso ainda bem, e por isso está aqui hoje, e agradeço muito hoje pela palestra que nos vai dar, que o título, é eu sei, é a Revolução Solar, Perfeições e Direções um Simbólicas. ciclo anual. Manual, exatamente. Portanto, Zé, muito obrigado. O palco é todo teu por 30 e qualquer coisa minutos. Muito bem, 18h07. Então eu posso falar até as 18h37. Isso.
Agradeço a vocês, Luiz Gomes, a Alexandra, agradeço muito a todo mundo desse grupo maravilhoso que é a Astrolusofonia, agradeço o convite e estou feliz de estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho do ciclo anual. Então vamos lá, vou apresentar a minha tela para vocês e vou falar. Olha, são 38 slides, deixa eu colocar pequenininho esse trem Para aqui. 37. Ah, não, estou a brincar. Pode ser 38 minutos também, então não acontece nada. Então, mas tem slides que são rapidinhos. Além do que, eu até dou uma dica para vocês. Eu não vou ler todo o texto, tem alguns slides que têm uma certa densidade. Eu vou comentar esses slides, aí depois, quando sair no YouTube, a gente pode reassistir e naquele momento que chega aquele slide, você pode dar uma pausa no vídeo e ler calmamente, reler o conteúdo do texto do slide, tá? Então vamos lá. Técnicas preditivas da astrologia tradicional. Dentre as várias técnicas, nós temos o ciclo anual. Então, lembrem-se bem que é o ciclo anual. E o que que vem a ser este ciclo anual? É um período que, bom, claro, né, a vocação básica e primária da astrologia são as previsões. Então, nada melhor do que falarmos dessa técnica interessante, antiga, tá? Não é nova, não, ela é bem antiga, que é o ciclo anual. E o que que vem a ser esse ciclo anual? Claro que o personagem central é a revolução solar, mas digamos que seja uma revolução solar vitaminada. Uma revolução solar que é vitaminada com as profecções anuais, as direções primárias do ascendente e os trânsitos planetários. Então, talvez nós teremos até uma ideia renovada desses trânsitos planetários quando eles são aplicados no ciclo anual. Muito bem. Nós temos então aqui, para vocês terem uma ideia, o que eu chamo da pirâmide das técnicas preditivas da astrologia tradicional. Não tem uma ordem aqui, não, tá, gente? Eu só coloquei aqui para ficar bonitinho, parecer uma pirâmide, mas não existe uma ordem específica assim que fala: olha, primeiro você olha o mapa natal, depois as direções primárias. Não, não é isso. É só um amontoado aqui de técnicas e que principalmente a gente vai falar, claro, que a base é o mapa natal, mas a gente tem todas essas técnicas aqui para poder aplicar na nossa astrologia preditiva. E a ênfase é na revolução solar, profecções anuais, direções primárias e trânsitos. Na astrologia moderna, é muito comum, a Revolução Solar é um produto muito comum. Eu imagino que em Portugal seja também. Aqui no Brasil é muito comum as pessoas procurarem um astrólogo, a astróloga, para falar: eu quero fazer minha Revolução Solar. E na própria astrologia moderna, nós temos muito o que falar. Se for falar só da Revolução Solar, eu coloquei aqui como exemplo esse livro muito legal da Marie Fortier, Shea, que eu não sei se o Shea é Shia, né? Mas eu vou falar Shea mesmo. A Mari tem esse livro muito legal aqui de Revolução Solar e pode-se perceber que, seguindo a técnica dela nesse livro, que ela vai falar, entre outras coisas, ela vai falar do ciclo solar, da Revolução Solar, que a gente percebe que ele fica 10 anos em casas angulares, passeando lá, né? Ele sai da casa. Esse ano, por exemplo, sua revolução foi de casa, Sol de casa 10. O ano que vem vai ser Sol de casa 7. O outro ano, Sol de casa 4. Dali 4 anos, Sol de casa 1. Aí no quinto ano, volta para o Sol de casa 10. Então fica esse ciclo, né? 10, 7, 4, 1, 10, 7, 4, 1, mais ou menos 10 anos. Depois o Sol pula para o ciclo de casas sucedentes, e aí ele vai fazer aquele passeio nas casas sucedentes, e por fim, durante mais ou menos 10 anos, né? Aí por fim ele cai no ciclo das cadentes, fica 10 anos também. Então, em torno de 30 anos de idade, a pessoa voltaria para esse ciclo de casas angulares. Por exemplo, né? Se ela tivesse nascido, uma pessoa que nasceu com Sol de casa 10. Ela nasceu Sol de casa 10, então ela começa o ciclo por aqui. E só isso daqui, que é uma coisa bem ligada à astrologia moderna, tem muito, a gente poderia, só aplicando essa técnica da astrologia moderna, a gente pode ficar 2, 3 horas ali falando numa consulta, né, sobre a Revolução Solar, porque ela tem ali
muitos conteúdos, né? E muitos conteúdos além do conteúdo em si do Sol, que a gente pode ficar falando ali, olha, você está numa revolução de Sol de casa 1, então você tem como temas principais, você tem ali a lição de casa que você fez no ano passado, você está se preparando para a próxima revolução, enfim, você tem muito conteúdo só com a aplicação das técnicas modernas. Porém, quando a gente aplica, está aqui o slide de novo repetido, né? Quando a gente aplica as técnicas do ciclo anual, nós temos um enfoque interessante e que pode nos trazer mais detalhes, detalhes muito interessantes. Prestem bem atenção nesses termos: revolução solar, profecções anuais, direções primárias e os trânsitos. A revolução solar, por exemplo, ela em si já vai dar para a gente várias informações. A gente pode, por exemplo, pegar o mapa natal no centro, aqui no caso o mapa natal está no centro e a revolução solar está lá na periferia, né, do lado de fora, e a gente pode chamar isso de birroda, por exemplo, né? Independente se você usa a birroda ou a roda pura da revolução solar, você vai analisar, vai interpretar alguns itens importantes, o ascendente da revolução solar, bem como o regente do ascendente, se a gente tem ênfase em alguma casa, planetas que estão angulares, né? Entre outros fatores. Então, a gente começa observando isso, mas a gente pode dar uma apimentada, incluindo as profecções, que é uma técnica que graças aí a muitos astrólogos, particularmente ao Chris Brennan, o Chris Brennan do The Podcast Astrology, ele saiu falando dessa técnica, ele falou, fez live, publicou artigo, inclusive é uma técnica que é descrita naquele livro dele, né, o livro famoso dele, que por sinal nós vamos ter em língua portuguesa. Tem uma astróloga, a Paula Belomini, ela falou lá no Instagram dela que sai agora no segundo semestre sai a versão em português do livro do Chris Brennan. E aí ele fala dessa técnica lá, né, das profecções. Então, quando a gente coloca profecções na como um tempero, vocês já vão ver como é que a gente encaixa isso na Revolução Solar. E o que que é a profecção? A profecção, uma técnica de origem helenística que a cada aniversário o ascendente anda uma casa. Então, por exemplo, digamos assim que no nosso ano de nascimento, você está na sua revolução solar número 0. Então, a sua profecção é de casa 1. Aí, nesse caso, gente, a gente usa signos inteiros, tá? Vocês vão notar que essa técnica que a gente chama aqui de ciclo anual, eu já até deixei no gatilho aqui, ó. Deixei no gatilho. Quando eu quiser repetir os slides, eles já estão no gatilho aqui. O ciclo anual, a gente ora vai usar sistema de signos inteiros e ora vai usar sistema Plácidos. Por exemplo, pode intercambiar entre os dois tranquilamente. Mas aqui na profecção eu vou usar signos inteiros. E é muito fácil. Você sabe que no ano 0, o ano do seu nascimento, você teve profecção de casa 1. Aí, passados 12 anos, vai se repetir essa profecção de casa 1. Então, você vai ter profecção de casa 1 sempre com 0, com 12, com 24, com 36, sempre múltiplos de 12, né? E assim por diante. Olha na tabelinha aqui, por exemplo, quando você tem 29 anos, né? Está ali no meio do retorno de Saturno, você está em profecção de casa 6. Ah, mas não é a área sempre, claro, vai depender do seu ascendente. Aqui eu peguei um exemplo de alguém que tem um ascendente em Escorpião. Então, para essa pessoa que tem ascendente em Escorpião, sim, a profecção de casa 6 vai ser o signo de Áries. Então, a gente vai considerar, quando vai fazer uma determinada revolução solar, vai olhar para a profecção, para ver essa pessoa está em profecção de quê? E aí a gente costuma falar, eu estou em profecção de touro, ou estou em profecção de casa 7, né? Ou estou em profecção de Vênus. Isso é muito comum que as pessoas falem, porque touro, casa 7 do seu mapa, claro, né? Eu estou na casa 7 do meu mapa, que é touro. Então o planeta regente da profecção vai ser Vênus. E por enquanto, para simplificar essa técnica, a gente observa apenas
a profecção do ascendente. Na realidade, você pode profectar o mapa todo, mas na profecção do ascendente, então, eu faço o que aqui? Observo em que casa que cai a profecção, vou analisar o regente dessa casa no mapa natal, eu vou verificar onde está esse planeta da regente da profecção na revolução solar e qual que é o estado dele. Ah, então ele é um rapazinho que vai complementar isso aqui do mapa de revolução solar. A primeira coisa que a gente olha, qual que é o ascendente? O ascendente em touro. Legal, então o regente é Vênus, né? O regente da revolução solar. Então a gente chama que Vênus, a gente diz que ele é um dos senhores do tempo, é um dos planetas importantes daquele seu ano, né? Que é o seu ano pessoal da revolução solar. Mas quando a gente entra na profecção, a gente descobre, por exemplo, sei lá, vamos supor, a pessoa está na profecção aqui de casa 12, por exemplo, né? Ela vai fazer 59 anos, está na profecção de casa 12. Opa, olha lá, a casa 12 dela é em Libra. Então, Vênus, além de ser o regente da Revolução Solar, ele também é o Senhor do Tempo, ou Lord of the Year, que a gente chama de Loi, para não confundir os dois regentes. Ele também é importante. Então, nós temos dois planetas importantes para apimentar a interpretação dessa revolução solar. Um pelas vias normais, que a gente já conhece, que é o regente, e outro é o regente da profecção. Aí, claro que essa tabela aqui é muito importante, por quê? Porque eu vou basear a minha interpretação no estado cósmico deste planeta. E a partir da tabela de Doroteus, a tabela de dignidades e debilidades do querido Doroteus de Sidon. Aí eu pus aqui o livro do Carmen Astrológico, que foi traduzido pelo Benjamin Dykes. E, claro, essa tabelinha aqui é a famosa tabela de Doroteus. Eu coloquei ela aqui, inclusive, que os nossos queridos colegas, né, o Luiz Ribeiro, deixa lá no site da Academia de Astrologia, está lá em PDF, essa tabelinha aqui das dignidades essenciais dos planetas. Então é muito importante que quando eu vou interpretar esses planetinhas, eu coloquei ela aqui também, né? Está aqui como um exemplo aqui nos slides. Quando a gente vai interpretar esses planetas, a gente avaliar o estado cósmico deles através do entendimento dessa gloriosa tabela de dignidades e debilidades essenciais. Tanto na tabela, vocês podem olhar na tabela, né, que as principais trono, exaltação, triplicidade, termos e faces, bem como exílio e queda. E aqui nos termos, como eu não vou ficar decorando grau nem nada, então eu olho na tabela, confiro no mapa. Vocês podem fazer uma configuração, por exemplo, lá no astro.com, esse mapa aqui é do astro.com, faz uma configuraçãozinha para exibir os termos. Tá lá, pede para exibir termos egípcios e os decanatos caldeus. Aí os termos estão aqui. Aí a gente pode conferir um determinado planeta, sei lá, a Lua, por exemplo, né? Essa Lua aqui. Essa Lua, ela está lá nos termos de Vênus e na face do Sol. Aí eu olho na tabelinha, vou lá na tabelinha, a Lua está em Virgem, aí vou lá na tabelinha, na linha de Virgem, e vou conferir o que essa Lua faz aqui. E vou aplicar o entendimento que eu tenho de todas essas informações aqui a respeito do signo de Virgem e pelo fato de a Lua estar em Virgem. Então, assim que eu vou avaliar tanto o regente da Revolução Solar quanto o regente da profecção. Eu falo isso em detalhes, é claro que nós estamos aqui, não vou poder ficar, eu tenho meia hora para falar. Eu falo isso em detalhes nessas aulas aqui, elas fazem parte do meu curso de técnicas preditivas, que vai falar isso em detalhes, mas nessas aulas aqui eu vou disponibilizar o link para os membros da Astrolosofonia, depois nós vamos ver como, tá? A gente discute depois a maneira, mas eu vou colocar esses links para vocês. Eles estão no YouTube, só que são links secretos, não listados. Não é link privado, é link não listado. Ou seja, se você tem o link, se eu clicar agora aqui, ele abre lá, ele abre uma aulinha lá. Eu usei 3 aulinhas para explicar em detalhes essa questão de avaliar dignidades e debilidades dos planetas. Então você vai supor o seguinte: você vai supor que você já é mestre em avaliar dignidades e debilidades planetárias e vai saber que você tem um resumo, né? Aqui eu fiz um resumo dessa questão
que envolve avaliar as dignidades e debilidades de um planeta. É um resumão da aula 6, que depois vocês, claro, vão ver o vídeo lá e depois podem rever esse vídeo aqui e ler esse resumo para entender o que que você... Ah, tá legal, é verdade, eu entendi isso aqui mesmo, tá? Então, tem aqui, eu fiz em três ou quatro itens, tá? Falando aqui alguns termos específicos do que vem a ser as dignidades e debilidades planetárias. 3, 4, 5 itens, tá? E claro, né, depois que eu fiz essa avaliação, obviamente que eu tenho que ter o bom senso astrológico para interpretar dentro do contexto da vida do consulente, né? Daquela pessoa que eu estou ali interpretando o mapa. É sempre dentro de um contexto. Daí, eu fiz também, e aí essa é a parte que eu falo para vocês, depois que forem reassistir o vídeo, depois que o vídeo for publicado no YouTube, para aí vocês falarem, ah, tá, deixa eu ver isso daqui direitinho, porque o que que acontece? Aqui eu criei uma espécie de roteiro, é um roteiro em 5 etapas, tá? Tá aqui, ó, 5 etapas. Etapa 1, etapa 2, 3, 4 e 5. E essas etapas, opa, passei. Essas etapas têm passos, cada uma delas, né? Tem lá passo 1, passo 2, passo 3, passo 10, passo 11, etc, etc. 7 etapas, na realidade, né? E 18 passos. Mas elas vão servir como um lembrete para quando você entender mais ou menos, ou entender bem, né, o que são esses termos que a gente está falando, dessa técnica chamada ciclo anual, você vai seguir esse roteiro para não se perder, porque você vai estar fazendo aquilo que talvez você já saiba fazer, que é pegar lá e... Ah, vou fazer uma revolução solar. Vou fazer a revolução solar da Alexandra esse ano aqui, e tá tudo bem, isso talvez você já saiba e tenha feito várias vezes. Mas agora você vai fazer uma revolução solar apimentada com as profecções e com uma coisa que eu vou falar já já, que são as direções primárias. Então, aí é legal você seguir esse roteirinho para não se perder. Aqui, por exemplo, eu já, tá vendo, ó, no passo 3 aqui, por exemplo. Bom, deixa eu ler esses passos aqui só para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Como determinar a profecção? Bom, descubra o signo profectado do ascendente natal. Vocês viram a tabelinha lá, tem que olhar na tabelinha. Identifique o regente do signo profectado. É o Loi, senhor do ano, Lord of the Year, né? Não é o senhor dos anéis, é o senhor do ano. E eu chamo de Loi para não confundir com o regente da Revolução Solar. Aí veja onde está o Loi no mapa natal, veja onde está o Loi no mapa da Revolução Solar. E aí eu vou observar outras coisas, várias outras, né, que estão aqui descritas passo a passo, mas quem tem uma familiaridade com a astrologia vai perceber muito bem aqui que não tem nenhuma, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Essa etapa, essas 7 etapas que a gente aplica para poder fazer um raciocínio de interpretação astrológica em cima da Revolução Solar, aplicando também profecção e o regente das profecções. Mas aí a gente vai querer apimentar mais um pouquinho e colocar as direções primárias. Mas não é qualquer direção primária, é uma direção primária específica que a gente vai dirigir o ascendente através dos termos egípcios. Então é aí que é aquela coisa que a gente não dá bola quando está olhando para um mapa natal, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, esse mapa natal aqui. Vocês estão vendo, né? Dá para ver todo mundo? Vou dar um zoom aqui para ele ficar grandão. É o mapa do dia, tá? Aqui no Brasil, começamos às 6 horas, essa tertúlia, e às 6 horas estava esse ascendente aqui, em 17 de Aquário. Então, por exemplo, esse ascendente, ele estava onde? Ah, estava em 17 de Aquário, tá? Mas eu quero saber detalhes. Quais são os detalhes? Ele estava nos termos de Júpiter e na face de Mercúrio. Então, aqui nos termos de Júpiter, se nasce alguém nessa hora e eu vou dirigir esse ascendente dessa pessoa, eu vou dirigir ele a partir daqui. Ele vai andando um pouquinho aqui, né? Uma direção simbólica, claro, a partir do momento de nascimento. Ele vai andando aqui e vai trocando de termos. Aí deixa eu voltar para a apresentação.
como é que eu vou interpretar essa direção primária? Bem, observe qual, muito simples, observe qual planeta rege o termo que o ascendente está atravessando. Você vai avaliar o estado desse planeta no mapa natal. Ah, Zeno, o que é isso? É aquelas 3 aulinhas que eu falei lá atrás. Você sabe avaliar as dignidades e debilidades de um planeta, você sabe avaliar o estado cósmico desse planeta, né, de acordo com a tabelinha lá do Doroteus. Então é isso que você está fazendo aqui, né? Ah, vou avaliar o estado do planeta, né? E vou ver também se ele está envolvido nas profecções ou na revolução solar. Então, por exemplo, aquela revolução que a gente viu lá de exemplo, a pessoa tinha Vênus regendo a revolução solar e ela tinha também Vênus regendo a profecção. Então, Vênus está regendo 2 vezes. Vamos supor que essa pessoa está numa direção do seu ascendente. Aqui, por exemplo, ó, no comecinho de Peixes, vamos supor, no grau 10 de Peixes. Opa, então além dela ter Vênus como senhora do tempo da Revolução Solar e como Loi da profecção, também, regente da Revolução e da profecção, ela também tem Vênus como regente dos termos do ascendente dirigido. Ah, então ela tem Vênus, Vênus, Vênus. Isso aí nos dá uma coisa que a gente vai chamar daqui a pouco, vou ter um slide específico falando sobre isso, a congruência. A partir disso, eu percebo que essa Vênus, nessa revolução solar, está muito forte, porque ela tem congruência em várias técnicas preditivas. E aí, por exemplo, aqui, um exemplo aqui da pessoa. Isso aqui, no caso, é a Fernanda Torres, tá, gente? Não vou nem fazer mistério, não. Esse mapa da Fernanda Torres, inclusive, o que eu mostrei para vocês lá na Revolução Solar e nas profecções, é a Fernanda Torres também. Então, ela está hoje, vai fazer 60 anos esse ano. Então, aqui na tabelinha, calma que eu já vou mostrar onde que tem essa tabelinha, tá? Aqui na tabelinha, ela, quando fez 56 anos, não, quando ela fez 55 anos, ela entrou nos termos de Saturno, né? Que é aqui, ó. Não, eu dei outro exemplo, termos de Saturno, aqui falei termos de Marte. Ah, tá, tudo bem. Beleza, ela tinha, vamos fazer assim, com 55 ela entrou nos termos de Saturno, que foi lá em abril de 2021. Aonde? Aqui, né? Os termos de Saturno aqui. Mas hoje, quando ela fizer aniversário, dia 26 de outubro agora, de 2025, ela vai entrar nos termos de Marte. Daí, ó, a setinha, você imagina que o ascendente dela andou. Na realidade, não é isso, é o mapa que anda, né? No momento em que você nasce, ele vai andar 1 grau a cada 4 minutos, no dia que você nasce. É isso que a gente está progredindo aqui. Mas para efeitos visuais, faz de conta que o ascendente andou e chegou até aqui. Então, quando a Fernanda Torres faz 60 anos, o ascendente vai estar exatamente aqui, ó, entrando nos termos de Marte. Então, a pessoa que vai fazer uma técnica preditiva para ela vai falar assim: tá, a partir deste dia aqui, de 26 de outubro, Marte é o senhor dos termos do ascendente dirigido, não é ascendente progredido. A técnica de progressão é outra, ela é ligeiramente diferente. Então, aí, para interpretar, você vai fazer o quê? Você vai pegar Marte a partir de 26 de outubro, né? Aí vai lá no mapinha dela, blá, 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 aqui, na revolução solar dela. Ah, tá. Então, junto com essa Vênus poderosa que ela tem aqui na revolução solar, a partir de outubro, ela vai ter Marte como também um senhor do tempo. Então, você vai considerar Vênus e Marte como senhores do tempo e vai interpretar o que eles estão fazendo no mapa natal dela, o que eles estão fazendo na Revolução, mas sempre olhando para o mapa natal, porque a promessa natal está lá no mapa natal. Qual que é a promessa natal do planeta, né? Por exemplo, ela tem aqui um Marte natal na casa 12, conjunto Netuno. E esse Marte está em Escorpião. Olha que benção. Olha que benção. Ele está lá, muito bem, obrigado, em Escorpião. Então, ele tem uma promessa natal. Ele está na casa 12, ele está no trono. Ele rege também a casa de Áries, que está aqui, né? A casa de Áries, ela está aqui, tem uma cúspide aqui em Áries. Depende. Tem gente que vai querer analisar não por plácidos, mas por signos inteiros. Então, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se for por signos inteiros, é casa 6. Mas se for por
Plácidos também, né? Coincidiu aqui que a cúspide da casa 6 continua em Áries. Então a gente vai analisar esse Marte junto com os outros planetinhas, no caso Vênus, né? Que é o regente da. O Vênus é regente tanto da Revolução Solar quanto da profecção. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora, que eu sei que está todo mundo com uma certa curiosidade, onde que a gente vê isso? Lá, por exemplo, no AstroSeek. No AstroSeek, você faz um mapa. Eu fiz aqui, ó, mapa da Fernanda Torres. Ah, legal. Mapinha da Fernanda. Aí, faz o mapa normal. Aí você abaixa um pouquinho e vem aqui, ó, tradicional. No tradicional. Quando você clica aqui, ele vai abrir uma nova janela, uma nova aba do navegador, e vai mostrar para vocês uma página muito comprida, cheia de informações. Entre elas, nós temos a informação da profecção. Aí você confere aqui, né? Vamos ver se eu estou olhando para o ano certo. Aqui, por exemplo, ó, a profecção de 2024, que ela está numa revolução, ainda não chegou o aniversário dela, né? O aniversário dela é em setembro, dia 15 de setembro. Então, ela está terminando a revolução de 2024 dela, tá? Beleza, você viu a revolução. E onde que você vê o ascendente dirigido? Você vê aqui, mais para baixo. Você vai descendo, 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 até achar directions, distributions through the bounds. Bounds é um termo equivalente para a palavra terms, ou termos, como a gente usa, né? Bounds ou limites, mas a gente sempre fala termos, né? Os termos egípcios. Aí você dá uma calibrada aqui, porque na astrologia tradicional a gente vai usar aqui no calculation method, ou seja, qual é a velocidade que esse ascendente vai progredir. Se você usar na iBody é progressão secundária. Se você usar o Ptolomeu aqui, ó, Ptolomeu Key, aí sim você está falando em direção primária, que é uma velocidade diferente. Então a data, obviamente, vai ser uma data ligeiramente diferente. Vamos colocar Ptolomeu e para eu garantir que a profecção é do ascendente, eu ponho lá que a profecção é do ascendente. Então eu configurei Ptolomeu aqui no método de cálculo e eu quero progredir o ascendente. Beleza, eu dou um OK, Ju, e ele vai montar a tabelinha. Ó, ele volta lá no ponto da página, vocês viram? Ó. Depois que você dá OK, ele recarrega a página, mas ele volta no ponto certo. Então, aqui nessa tabelinha que eu vi, né? Eu vou caminhando, caminhando, caminhando aqui até chegar no ano. Ó, eu estou aqui. Mesma coisa que vocês viram lá na apresentação. Ela vai terminar os termos de Saturno, que ela entrou em 2021 no Saturnão. Então, ela tem o Saturno como regente dos termos. O companheiro de Saturno, em 3 de outubro de 2021, passou a ser o Sol. Eu não entrei muito nesses detalhes, tá, gente? Mas é um detalhe aqui. Você sempre tem um regente dos termos com um companheiro. O companheiro é o planeta que fez aspecto ptolomaico com o ascendente. É o último planeta que fez aspecto ptolomaico com o ascendente. Nesse caso aqui foi o Sol. Então ela está hoje, a gente pode dizer que hoje ela está Saturno-Sol. Sim, está na gíria lá, conversando entre 2, 3 astrólogos. Ah, você está vendo direções primárias do ascendente da Fernanda Torres? Estou sim, ela está Saturno-Sol. Você vai falar isso. Então, é Saturno regente dos termos, mas o companheiro é o Sol. Então, eu vou interpretar esse Saturno como um grande senhor do tempo, porque ele fica muito tempo ali como senhor do tempo, e a partir de certo tempo, o Sol enfim, o companheiro de Saturno. Eu vou interpretar esses dois. O Sol representa principalmente outras pessoas naquele período. E o Saturno vai representar como que ela vai viver. Esse Saturno está bem, está bonito na foto, no mapa natal, então vai ser um período favorável. Esse Saturno está em desafio no mapa natal, então vai ser um período com desafios. Mas claro que a gente tem que interpretar isso com calma e com muito cuidado, porque este Saturno é o senhor de um grande período de tempo. Aí quando chegar em outubro, dia 26 de outubro, passa a ser Marte. Então, aqui, geralmente, quando tem essas mudanças, geralmente a gente sente alguma coisa em torno dessa época. Eu digo em torno por quê? Porque você precisa estar com o mapa retificado
para ter certeza do minuto exato do seu nascimento. Então a gente dá uma tolerânciazinha aqui, né? Se você vai estar estudando o espírito do tempo, você dá uma pequena tolerância aqui de alguns dias antes, alguns dias depois. Então, o que que a gente faz aqui, né? Que antes de eu falar do trânsito, deixa eu só falar disso aqui. O que que é, então, na realidade, todo esse discurso que eu estou fazendo aqui? É pegar a Revolução Solar, apimentar ela com as profecções anuais, apimentar mais ainda com direções primárias e, claro, usar os trânsitos para aí sim você entender se o trânsito vai atuar como um gatilho do tempo para aquela qualidade de evento, para aquela promessa natal que você interpretou ali a partir da sua análise da Revolução Solar e da profecção. Então, por exemplo, não é todo ano que um trânsito de Marte vai ser importante para você, a não ser que você já tenha um Marte importante no mapa de nascença, né? Sei lá, ele é regente do ascendente e está em conjunção com o ascendente. Então a pessoa é muito Marte, né? Aí é um caso à parte que a gente tem que interpretar de uma maneira até um pouco diferenciada. Mas de uma maneira geral, não é sempre que trânsitos planetários, não importa de quem, né? De Marte, de Júpiter, de Lua, eu vou ter que dar toda a atenção do mundo. Agora, quando eu vejo que nem aqui, que vocês acompanharam, né, rapidamente nessa técnica, eu vejo que a Vênus é senhora do tempo da Revolução Solar. Senhora do tempo, por quê? Porque ela é regente da Revolução Solar. A Vênus é senhora do tempo na profecção, porque ela é o LOI, Lord of the Year, da técnica da profecção. Opa, então peraí, tem congruência aí, e aí eu vou observar todos os trânsitos de Vênus. Então, para as pessoas que estão com essa Vênus como com uma congruência astrológica, né? Importante no seu período pessoal de revolução solar, vocês imaginam essa Vênus agora, porque ela está aqui, ó, ela está prestes a fazer um movimento com Júpiter. A última vez que eles fizeram esses dois, a dupla dinâmica que fez esse movimento, foi em 1634. 1634 que eles tiveram conjunção, os dois juntos em Câncer, mas ativando a estrela fixa Sirius, que está aqui no grau 14, a Sirius. Só que em 1634 eles fizeram isso no grau 9, aqui, ó, agora onde Vênus está. 8,58 a gente pode arredondar para 9, né? Então, no grau 9, em 1634, os dois fizeram a conjunção no grau 9 de Câncer, juntos da estrela Sirius. A estrela fixa Sirius é a estrela mais brilhante do céu. É uma estrela importante, é uma estrela muito levada a sério, né, por conta de ser a mais brilhante e muito utilizada por quem gosta de colocar estrelas fixas na interpretação. Então, esse movimento que vai acontecer dia 12 agora, aqui, é importante para quem está em profecção, por exemplo, profecção de Vênus, em regência de Vênus como revolução solar, ou mesmo essa Vênus como. Onde está aqui? Essa Vênus como regente dos termos, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa data aqui, 26 de fevereiro de 2012, a Fernanda Torres tinha acabado de entrar no período de Vênus como regente dos termos. Então, uma pessoa hoje pode estar entrando coincidentemente, né, no período de Vênus como regente dos termos, para esta pessoa essa conjunção vai ser super importante, a conjunção Vênus-Júpiter em cima da estrela Sirius. Então a gente diz assim, tá, esse é um trânsito e vai ser importante para essa pessoa. Então tem que avaliar, olhar no mapa, em que casa que está, que casa que vai cair. E é isso que eu falei já para vocês nos slides anteriores, até me adiantei. É isso que a gente chama de congruência preditiva. Quando a gente pega ali o mesmo planeta, ou às vezes a mesma casa, né? Você pode ter uma ênfase de casa também. Fala, opa, tem uma congruência aqui que essa casa está aparecendo em várias técnicas preditivas. Então, a gente aplica a congruência preditiva. E aqui é a fonte que vocês vão adorar, consultar, que é do nosso querido
Charles Obert, que foi aluno do Benjamin Dykes. Vocês lembram lá do Benjamin quando eu mostrei? Ó, cadê o Benjamin aqui? Benjamin, aqui, ó. Eu mostrei o livro. O Benjamin traduziu Dorotheus de Sidon, né? O Carmen Astrologicum. Então, o nosso querido Charles Obert, que fala disso nesse livro aqui, The Cycle of the Year, né? Por isso que eu chamo de o ciclo anual. E ele explica direitinho. Então, quem quiser se doutorar nesse tema que nós estamos falando rapidamente aqui na nossa tertúlia, a fonte é essa, do glorioso Charles Obert. Então, vocês entram lá no site do Charles Obert, tem lá o livro, ele vende o livro em PDF, baratinho, inclusive. Você compra lá em PDF, ele já manda pelo e-mail para você. Tem uma série de outros livros também, mas esta é uma bibliografia básica para esse tema específico do ciclo anual. Deixa eu ver o que eu falei aqui. Ah, tá, conclusão. Olha aí, é 35, porque o outro são as perguntas hipotéticas, né? Então a conclusão aqui é exatamente essa. A astrologia tradicional, ela vai, com toda essa técnica que a gente aplica, ela vai dar aquilo que eu chamo às vezes de, eu vou emprestar do alemão e do francês, eu vou emprestar duas palavras, né? Aquilo que a gente chama de Zeitgeist, ou espírito do tempo. Ou ainda o terroir francês, né? Quando eles falam lá de um vinho maravilhoso, e é um vinho, esse ano é um vinho muito especial. Por quê? Porque o terroir estava maravilhoso. Sim, o que é o terroir? É o espírito do tempo. É aquela coisa que a gente não sabe definir direito e que vai dar qualidade àquele vinho. É mais ou menos isso que acontece com o nosso mapa. Então tem um espírito do tempo ali que dá uma qualidade e a gente pode ler essa qualidade quando a gente aplica essa técnica do ciclo anual que envolve revolução solar, profecções, direções primárias do ascendente e trânsitos que vão nos dar um indicativo de tempo dentro daquele período entre um aniversário e outro, que é o seu ano pessoal, né, o tempo de maior probabilidade, de maiores chances de acontecer aquela promessa natal que você percebeu ali ao analisar a revolução solar apimentada, digamos assim, né? Apimentada ali, temperada, vitaminada com profecções, direções e trânsitos. Então, é isso que eu tinha a dizer. Eu vou dar um stop share aqui para ver os rostinhos de vocês. Muito obrigado, Zane. Muito Muito obrigado. obrigada. Ganda viagem, não é? E Ah, o obrigado. velho aí. Nós agradecemos imenso porque quem nos está a ver agora também no YouTube, nós pedimos sempre ao nosso palestrante para mais ou menos em 30 minutos esclarecer uma ideia, dar um conhecimento, uma palhinha de uma coisa. Usando, nos abriu portas, explicou, ainda disse onde é que podemos ler, ainda disse nos sites e como fazer. Portanto, em 30 minutos, melhor não podia pedir. Querem mais? É fácil, é esperar para a semana e ver como está calminha outra vez este. Vamos todos ver os slides outra vez no YouTube, passo a passo, não é? Ó Zeno, o primeiro então, qual é? É a técnica da profissão, é isso? A ordem, então, a ordem, eu não vejo assim uma ordem exatamente, porque na realidade a gente vai ter que ver todos para poder aplicar a técnica direitinho. Então, tá, tem gente que começa pela profecção, tá, vamos ver logo profecção aqui, porque, né, tem aquela coisa de, ai meu Deus do céu, tô com profecção de casa 8, ai meu Deus do céu, tô com profecção de casa 12. Não, meu, você já passou várias vezes na vida profecção de casa 8 e casa 12 e tá vivo, né? Mas tem gente que vai pela profecção, tá, beleza, tô na profecção tal aqui. Porque é fácil, né? Você bate o olho e já sabe quem que é o Loi. Eu chamo de Loi para não confundir com o regente da Revolução Solar. Então, Lord of the Year. Beleza, já sei que esse aqui é o Loi. Tá, vamos ver a Revolução Solar. Coincidiu, olha lá, é o mesmo Loi, já deu congruência. Tá, vamos ver nas direções do ascendente agora. A direção primária do ascendente. Então, assim, É um a gente detetive pode. com metodologia, não é? A metodologia não. Agora, eu aconselho, para não se perder, seguir aquele roteirinho lá, ou mesmo você Pois fazer o seu eu entendi roteiro. isso, eu achei isso uma ideia espetacular, para falar a verdade. Porque às vezes
para as pessoas. Luís, temos imensas perguntas. Força. Muitas, muitas. Vamos começar, senão. É que senão eu roubo o tempo de vocês. Exato, vamos lá. Então, primeiro a Célia disse que sim. Célia, bora.